amigo, você, meu irmão de doutrina, procure na banca do Livro Espírita, situado na Avenida Alberto Browne, em frente ao número 48. E lá você vai encontrar um exemplar do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, vale a pena. O nosso convidado de hoje é Luiz Cláudio Alfradique, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para vir a esse programa. Luiz Cláudio, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco e nós esperamos que possamos ter uma tarde bastante agradável. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de darmos a nossa singela contribuição na divulgação dessa doutrina de amor. Então, antes de nós falarmos sobre o assunto que você tão bem escolheu, trata-se da realeza de Jesus, um assunto amplo, vasto, e que nós poderíamos ficar aqui bem mais de 1 hora conversando sobre ele. Nós gostaríamos que você, em rápidas pinceladas, nos dissesse alguma coisa sobre a casa a qual você representa. O GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor, Renovação, é uma casa que já estamos caminhando para a 3ª década e é situada ali na região oceânica de Niterói, mais especificamente no Cafubá. É uma zona de baixa renda, uma zona carente, onde, graças a Deus, estamos conseguindo fazer ali, contribuir de alguma forma, seja com a nossa creche, seja agora com o CVV, enfim, dentro do que é possível, é tudo sempre muito difícil, a gente sabe, fazer a nossa contribuição, evangelizando as crianças, enfim, dar um pouquinho de nós. Que bom, que bom. Então vamos lá, vamos tratar da realeza de Jesus. Em que momento Jesus foi questionado sobre o seu reino, o seu reinado? Nós encontramos esse relato no Evangelho de João 18, de 33 a 37. Jesus estava já preso. E o então governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, manda que o traga à sua presença. E ali Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se assim o fosse, o meu povo houvera combatido para que aqui eu não estivesse. Mas Pilatos não aceita e insiste na pergunta: mas tu és rei? E Jesus responde: tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para trazer o meu testemunho da verdade. E todo aquele que busca a verdade, ouve a minha voz. Hoje não temos a mínima dúvida de que naquele momento Jesus já tinha total conhecimento do que estava por vir. O seu martírio, o sofrimento, a execução no madeiro infame, diga-se de passagem, crucificação era a forma mais desonrosa que havia de execução destinada aos piores bandidos. Mas ele se doou ao martírio consciente da sua missão, se doou por nós. Por diante de centenas de pessoas, o Messias sucumbiu. No entanto, ao 3º dia retornou, e por 40 dias seguidos foram dezenas e dezenas de novas aparições, confirmando tudo aquilo que ele havia dito. Ou seja, verdadeiramente dizendo que tudo que ele havia dito era a mais pura verdade. Muito bem. Mas teria sido Jesus um rei em sua passagem terrena? Depende de qual conceito de rei que a gente vai interpretar. Vamos às folhas, aos dicionários, e encontramos 2 conceitos. O primeiro conceito diz que rei é um monarca, um soberano, que governa, comanda com seus exércitos uma faixa territorial, impondo ali a sua lei. Este tipo de rei, certamente Jesus não foi.
Mas era este tipo de rei que Pilatos perguntava a ele se ele era. E era também este tipo de rei que o povo judeu esperava que ele tivesse sido, aquele que iria libertar o povo. Não, esse verdadeiramente não. O outro conceito de rei que nós encontramos são considerados reis as pessoas que, por suas características, por suas qualidades, se sobrepõem a todas as demais. Exemplo, Pelé, rei do futebol. Elvis Presley, rei do rock. Por este conceito, Jesus foi, e sempre será o maior de todos os reis que passaram pela terra. Pois a sua passagem terrena, de apenas 33 anos, foi tão absoluta, foi tão importante, que dividiu a história em dois. Ele não coube na história do planeta, dividindo a história em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E continua atual. Sempre atual. Sempre atual. Sempre atual. Nós sempre temos algo para aprender sobre a vida de Jesus, sobre os seus ensinamentos. Então eu te pergunto, por essa definição de rei, qual teria sido a característica da realeza de Jesus? Ah, sim. A realeza de Pelé, desde pequeno, era a da bola. A de Jesus, a do mérito moral, da autoridade moral, do amor, da caridade, do perdão, do exemplo. Uma realeza totalmente diferente de todas as outras. Em toda a nossa história, tivemos milhares de reis. A grande maioria, sequer sabemos os nomes. Alguns marcaram com os seus nomes na história, seja com os bons atos ou com as atrocidades que cometeram. Mas nenhum deles prolongou o seu reinado por um único segundo após a sua morte. Com Jesus, não. A sua realeza foi tão absoluta que, após a sua morte, o seu reinado não só continuou, o número de seguidores ao longo das décadas e dos séculos, ele foi aumentando em número, à medida que a população foi aumentando, mas também em qualidade. Pois ao longo dos séculos fomos ganhando mais intelectualidade e começamos a cada vez mais conseguir entender a profundidade dos seus ensinamentos. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos os ensinamentos de Jesus, mais nos apaixonamos por ele e com mais força o seguimos. Na literatura kardeciana, nós encontramos esta confirmação? Encontramos no próprio Livro dos Espíritos, que você muito bem recomendou, é o início de tudo para a gente, na questão de número 625. Allan Kardec pergunta aos venerandos qual o tipo mais perfeito Deus dispôs aos homens para que lhe servisse de guia e modelo. E os espíritos respondem numa única palavra: Jesus. É a menor resposta de todas as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, mas ao mesmo tempo a mais absoluta e inquestionável. E você pode nos indicar alguma outra citação quanto à autoridade de Jesus? Sim, são diversas. Uma que sempre me vem à mente, ela está na obra A Caminho da Luz, de autoria espiritual de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, psicografia através das mãos maravilhosas de Chico, onde ele cita que Jesus é o governador supremo do nosso planeta. Mas, no entanto, ele não é o governador supremo do nosso planeta há 2000 anos, e sim há 4 bilhões e meio de anos. Pois Jesus, um espírito puro, já naquela ocasião, há 4 bilhões e meio de anos, e recebeu, sim, a missão de participar da própria criação do planeta Terra. Assim, Jesus trabalha incansavelmente por nós somente há 4 bilhões e meio de anos,
Diz Emmanuel que sob as mãos misericordiosas de Jesus repousam o destino da humanidade.